O ministro Luiz Edson Fachin, que preside o TSE, voltou a defender o fim da violência política no Brasil. Em encontro com um grupo de advogados, o magistrado ainda afirmou que a Justiça Eleitoral não se fascina pelo canto das sereias do autoritarismo. Reportagem de Brasília, Marília Sena. Na reunião, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral em exercício, Edson Fachin, disse que o TSE não está só, porquanto a sociedade não tolera o negacionismo eleitoral. O encontro entre o grupo Prerrogativas, composto por advogados, pesquisadores e juristas que atuam em defesa do Estado Democrático de Direito, foi após o anúncio da criação de um grupo de trabalho para sugerir ações voltadas para combater a violência política durante as eleições deste ano. O ministro também disse que a Justiça Eleitoral não medirá esforços para agir a fim de coibir a violência como arma política e enfrentará a desinformação como prática para o caos. Durante o encontro, Fachin disse ainda que a Justiça Eleitoral não se fascina pelo canto das sereias do autoritarismo, não se abala às ameaças e intimidações. Após o presidente Jair Bolsonaro se reunir com embaixadores e apresentar críticas ao sistema eletrônico eleitoral brasileiro, Fachin disse que o ataque às urnas eletrônicas como pretexto para se brandir cólera não induzirá o país ao erro, pois o Brasil confia na Justiça Eleitoral, criada há 90 anos para conduzir eleições íntegras. Os resultados dos estudos do grupo de trabalho coordenado pelo ministro Mauro Campbell Marx devem ser apresentados em 45 dias. De Brasília, Marília Sena. Bom, mas no giro com os nossos comentaristas, recebendo também agora Amanda Klein. Começo por você, Amanda. Quais são as reais chances de um aumento de violência nesse período eleitoral? Bem-vinda. Oi. Travou a comunicação, então agora com você, Cristina Grêmio, eu faço a mesma pergunta para você. Olha, a gente tem visto aí as notícias de violência associadas à violência eleitoral, mas a gente sabe que nem sempre é uma motivação política que está por trás de algum ato de violência, ou pelo menos não por parte de quem é acusado. Vamos lembrar na campanha de 2018 aquele caso horroroso da menina que tatuou ela própria, se automutilou e tatuou tentou fazer uma tatuagem ali muito grotesca de uma suástica na própria barriga e saiu acusando, registrou queixa-crime na polícia, inclusive, contra apoiadores do então candidato Bolsonaro. Depois isso ficou provado que tinha sido uma automutilação para tentar incriminar um adversário ideológico e um grupo de adversários ideológicos, e toda aquela militância, aquelas milícias digitais, para usar os termos que eles gostam de usar, não veio se retratar para dizer que tinha sido uma mentira. Tinham passado semanas acusando todos os apoiadores do presidente de fascismo, foi naquela época que começou essa história, e de nazismo, e isso continuou pelos últimos 4 anos. Então, eu acho que a tendência é realmente haver mais casos como esse. A gente acompanhou agora recentemente a história do crime horroroso também em Foz do Iguaçu. Estão surgindo novos elementos e mostrando que não era aquilo que foi divulgado, nem inclusive por partidos políticos de esquerda. Então a gente precisa ficar muito atento a isso. Agora, é muito duro ver o presidente do Tribunal Superior Eleitoral já espalhando fake news e fazendo chacota e piadinha com os eleitores que legitimamente questionam mais transparência no processo eleitoral. Ninguém está deslegitimando os funcionários do TSE, muito menos uma justiça de 90 anos que ele vem tentar colocar aí contra os que questionam. Estão pedindo mais transparência, e isso é justo numa democracia. Roberto Mota, você consegue entender quem são as sereias que cantam autoritarismo, segundo o presidente do TSE? E como você vê esse apoio de um grupo de advogados ao tribunal contra a violência eleitoral? Adriana, eu acredito que parte dessas sereias é composta por pessoas que aplicam a lei de forma seletiva, aplicam a lei quando lhes convém, aplicam a lei em relação a algumas pessoas, não às outras. O ministro falou de violência eleitoral, que seria um subtipo da violência política. Essa frase, para mim, é incompreensível. Talvez seja uma questão minha, mas eu acho que o problema do Brasil não é nem violência. Eu acho esse termo completamente inadequado. Para mim, o problema do Brasil é um crime sem controle,
cuja causa é a impunidade. Agora, por que criminosos ficam impunes no Brasil? Porque nós temos uma legislação penal que é absurdamente leniente, quase infantil, uma justiça que é ritualizada e burocrática e um ativismo judicial que está fora de controle. O que é ativismo judicial? É o judiciário fazendo leis e assumindo a gestão do país. Eu vou dar 4 exemplos recentes aqui. Primeiro, foi a anulação dos processos criminais do candidato do PT, que é uma coisa assim que caiu do céu e desafia qualquer lógica. O outro exemplo é a DPF 635, uma decisão tomada em junho de 2020, que suspendeu as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Terceiro exemplo, palestras no exterior dadas por juízes com declarações políticas. Quarto, uma reunião que foi feita por um ministro de um tribunal superior com embaixadores estrangeiros para falar sobre o sistema de votação do Brasil. Agora, veja só, esses 4 exemplos que eu dei, nesses 4 exemplos, o personagem foi o mesmo, o ministro Fachin. Agora sim, Amanda Klein. Bom dia a todos. Eu acho que faltou o 5º exemplo aí na fala do Mota, e talvez o mais grave dele, certamente, que é o ataque ao sistema eleitoral urdido pelo próprio presidente da República a embaixadores de países estrangeiros. E isso é que culminou numa reação da sociedade. Na mesma semana, mais de 60 organizações da sociedade civil e também instituições do Estado, Ministério Público, ABIN, Polícia Federal, associações de magistrados, empresários, reagiram a esse ataque ao sistema eleitoral. Presidentes de poderes, todos eles se colocaram ao lado da democracia, e principalmente Reino Unido, embaixadas do Reino Unido, Estados Unidos, governo norte-americano, todos eles se pronunciaram, demonstrando confiança na credibilidade do sistema eleitoral brasileiro e nas urnas eletrônicas. Inclusive, nas palavras do governo norte-americano, o nosso sistema eleitoral é um modelo para o hemisfério e para o mundo, ou seja, não pairam dúvidas de estrangeiros e nem de representantes importantes da sociedade civil e das instituições de Estado. Imagine só, a Polícia Federal, peritos da Polícia Federal, que estão acostumados a se debruçar sobre os detalhes das urnas eletrônicas ao longo de 25 anos, demonstram total confiança no nosso sistema. Isso é que ficou claro pelo manifesto. Ontem foi divulgado um manifesto assinado por empresários, banqueiros, de novo, representantes da sociedade civil, deixando claro o seguinte, manifestando confiança nas eleições e dizendo que, ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. Não precisa nem colocar o nome do presidente da República, porque é claro que esse é um endereço. E um outro manifesto está sendo elaborado por empresários com o endosso, inclusive, da Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, deve ser divulgado nos próximos dias, também manifestando confiança no nosso sistema eleitoral. Quer dizer, essa reunião do presidente com os embaixadores, esse encontro justamente para lançar dúvidas sobre as urnas eletrônicas, acabou ensejando, propiciando uma robusta reação da sociedade civil, demonstrando confiança no nosso sistema eleitoral. Então, foi isso que o presidente conseguiu, um consórcio, um consenso na sociedade civil, manifestando apreço pela nossa democracia. O Mota pediu a palavra, mais um minutinho ainda sobre o assunto, Mota. Só para esclarecer, a Amanda falou que tinha um 5º exemplo, eu estava dando exemplo de ativismo judicial, Amanda. O presidente Bolsonaro não comete ativismo judicial porque ele não é do judiciário. O presidente Bolsonaro está autorizado pela Constituição Federal a se reunir com embaixadores estrangeiros. Esse mesmo artigo da Constituição não autoriza juízes nem ministros de tribunais superiores a se reunirem com embaixadores estrangeiros. Você mencionou os Estados Unidos, excelente menção. Nos Estados Unidos não existe justiça eleitoral, nos Estados Unidos não existe TSE, nos Estados Unidos cada estado decide qual é o sistema de votação que eles querem usar, inclusive vários deles usam sistemas de papel, Inclusive nos Estados Unidos há voto pelo correio em papel.
E por último, com relação ao manifesto, você no fim da sua fala, você deu a chave para isso. Você sem querer mencionou a palavra consórcio. É exatamente isso. Esse manifesto se parece com um tal consórcio da empresa, onde todos os veículos se unem para dar a mesma notícia. Esse manifesto não tem representatividade alguma. Cris? Tem muito mais representatividade do que os ataques feitos pelo presidente da República, Mota. Tem a representatividade de toda a sociedade civil, instituições importantes do Estado, tais como o Ministério Público, a ABIN, Polícia Federal, associações de magistrados, sindicatos, ou seja, representa inúmeros grupos e segmentos da sociedade, empresarial, alguns elementos dessas instituições, né? Artistas, quer dizer, vários segmentos da sociedade civil atuante, a sociedade civil expressando justamente a sua forma cívica e embaixadas estrangeiras. Você sugere que a gente adote, então, o sistema de votação dos Estados Unidos, que é absolutamente confuso e caótico, com voto em papel, isso significaria um retrocesso, significa um complexo de vira-latas. O nosso processo é muito mais avançado, muito mais confiável que o dos americanos. Você que mencionou os Estados Unidos. A gente fica sabendo o resultado da eleição no mesmo dia, em poucas horas. Quer dizer, as urnas eletrônicas são um modelo de votação para o mundo. A quem compete, a quem interessa... É um modelo tão bom que só Bangladesh do nosso processo eleitoral. Nem o próprio presidente Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido do presidente da República, expressa desconfiança sobre o sistema eleitoral. É só buscar na internet que a gente acha um vídeo dele do final do ano passado dizendo que não faz o menor sentido lançar dúvidas sobre o funcionamento das urnas eletrônicas. Então, quer dizer, só interessa desconfiar do processo eleitoral a quem tem medo da derrota. Cristina, um minuto também. Cristina, eu só queria fazer uma consideração, Mota, já passo para você. A Amanda citou aí as instituições unidas a favor da democracia, como se quem questionasse, quem pedisse mais transparência fosse contra a democracia. Justamente são os mais democráticos. A quem interessa não colocar mais uma camada de transparência no processo eleitoral. E uma instituição especificamente citada aí pela Amanda, como se tivesse unanimemente de mãos dadas dizendo: Fachin, você é o Deus, os outros são todos negacionistas eleitorais. Essa instituição fez uma auditoria num passado recente no sistema eleitoral brasileiro a pedido do TSE. E sabe qual foi o resultado dessa auditoria, Amanda? A Polícia Federal disse que o sistema não é auditável. Ponto final. Não há como confundir mais o eleitor do que ficar dizendo que as instituições fizeram um manifesto quando é um pequeno grupo de 3 mil pessoas num universo de 220 milhões. Vamos ser honestos aqui na colocação, o brasileiro tem legitimidade, o poder emana do povo e é uma parte do povo que está pedindo mais transparência, precisa ser ouvida. Milhões já foram para as ruas, prometem voltar agora apenas e tão somente para pedir transparência no processo eleitoral e respeito à nossa Constituição. Mota, rapidinho. É só para dizer o seguinte, a gente tem que dar uma opinião com coerência. Se a gente elogia os Estados Unidos, diz que os Estados Unidos estão entrando aqui para dar crítica, para elogiar, então a gente tem que olhar o que é que os Estados Unidos fazem quando se trata de eleições. Não se pode gostar dos Estados Unidos uma hora e aí depois, quando a gente fala do sistema eleitoral dos Estados Unidos, dizer: mas o sistema eleitoral dos Estados Unidos é sujeito à fraude, é uma porcaria. Então os Estados Unidos não têm lugar de fala nessa discussão. Ou é uma coisa ou é outra. Não pode ser sujeito à fraude. Eu falei que é muito mais confuso e o nosso é muito mais avançado, Mota. Quem critica o sistema eleitoral dos Estados Unidos desconfia do resultado, inclusive da eleição norte-americana, só porque o candidato de vocês não ganhou, são vocês mesmos. Vocês desconfiam do resultado da eleição americana e que Joe Biden foi eleito até hoje. Então, o que dizer? Vocês também desconfiam do processo eleitoral brasileiro. Quer dizer, é comum, a gente vê um modus operandi, tem método nessa desconfiança. É isso que eu estou dizendo. É preciso respeitar a método nessa narrativa. Do jogo foi a democracia. O Congresso não aprovou a PEC do voto impresso. Ponto. Acabou. Finalizada a discussão. Essa discussão precisa ser superada. Ela precisa ser superada. Todo mundo confia nas urnas eletrônicas. Todas as instituições que interessam confiam nas urnas eletrônicas. Você vai ignorar os milhões que querem saber o que acontece naquela sala secreta? Um jogo em andamento. Mudar as regras do jogo, a quem interessa isso agora é a quem não lidera as pesquisas eleitorais, só pode ser isso, né? Porque todo mundo
que interessa, essas pesquisas, Amanda, embasar teu comentário nessas pesquisas realmente é demais. O Bolsonaro ficou absolutamente isolado. Ninguém expressou apoio nem solidariedade a ele, a não ser, claro, a meia dúzia ali de asseclas que sempre faz isso mesmo. Agora, meia dúzia de asseclas, ela não olha para as ruas mesmo, público manifestar para encerrar, Amanda, apoio sobre as considerações do presidente.